Beleza. Beleza, pessoal. Então a gente viu que o primeiro passo é encontrar os pontos críticos. Agora a pergunta é, o que fazer com os pontos críticos? Então a primeira coisa é o seguinte, primeiro caso é se a gente estiver trabalhando com uma função definida em um intervalo fechado. Beleza. Então, como que a gente pode proceder nesse caso? Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. Encontre os extremos da função tal para x pertencente a intervalo que vai de -1 até 9,5, certo? Então, para encontrar o extremo, o primeiro passo é calcular o ponto crítico, certo? A gente já fez isso no exemplo anterior. A gente viu que os pontos críticos dessa função são 0, 4 e 5. Esses são os pontos críticos. Como que a gente vai proceder no caso desse tipo de exercício? Ou seja, que a gente está trabalhando dentro de um intervalo fechado. Então, a gente vai calcular as imagens. De quem que a gente vai calcular as imagens? Nós vamos pegar os extremos aqui, ó, o -1 e o 9,5. Vou colocar aqui o -1 e o 9,5. E eu vou pegar os pontos críticos que estão dentro desse intervalo, né? Então, eu vou pegar o x igual a 0 e o x igual a 4. O x igual a 5, como ele está depois do intervalo, ele não vai ser calculado nesse caso. Então, olha só, quando a gente estiver trabalhando, né, na procura de extremos da função, ou seja, ponto máximo e ponto mínimo, né, em um intervalo fechado, você vai pegar as extremidades, no caso aqui, -1 e o 9,5, e todos os pontos críticos que estão dentro desse intervalo. E vai substituir na minha função original. Então, eu vou substituir aqui na função, -1. Quando eu colocar -1 aqui, ó, -1 com esse menos vai ficar mais, aí vai dar 6, -1 aqui vai dar 1, 1 vezes raiz de 6, aí dá 2,45. Faz a mesma coisa com os outros, ó. Põe o 0 aqui no lugar do x, aqui no lugar do x, vai dar 0. Põe o 4 no lugar do x, aqui e aqui, vai dar 16. Põe o 9,5, 9 sobre 2 no lugar do x aqui e aqui, faz as contas, vai dar 14,3. Então, eu pego cada um desses valores, substituo no lugar do x da função original e encontro a sua respectiva imagem, né? Aquele que der o maior valor, né, é o ponto máximo absoluto. Observe o seguinte, nesse tipo de exemplo, nós podemos afirmar que é o ponto máximo absoluto, certo? Então, qual o maior valor que a gente encontrou aqui, né? E o menor valor vai ser o valor mínimo absoluto. Então, olha só, o maior valor que eu encontrei foi o 16. Então, esse é o máximo que a função vai atingir. E ela vai atingir em qual ponto? Em x igual a 4. Então, eu posso dizer que essa função tem um ponto máximo em x igual a 4 ou no ponto 4, 16, porque quando x é 4, o y é 16. E eu ainda posso afirmar que é um ponto máximo absoluto. Então, sempre que eu estiver trabalhando com intervalo fechado, né, os valores extremos que eu encontrar, máximo e mínimo, eles podem ser dito máximo absoluto e mínimo absoluto, né? O mínimo absoluto, qual é o menor dos valores que eu encontrei? É o 0. Então, eu posso afirmar que a função tem um mínimo absoluto igual a 0 no ponto x igual a 0. Né? Em x igual a 0, ela dá 0, que é o menor valor. Em x igual a 4, ela dá 16, que é o maior valor. Então, esse menor valor é o mínimo absoluto e esse maior valor é o máximo absoluto, certo? Mais um exemplo aí, ó. Então, de novo, trabalhando com a função dentro de um intervalo fechado. Depois a gente vai ver os outros casos. Deriva a função primeiro para encontrar os pontos críticos. Aqui, regra da divisão, deriva a parte de cima, repete a parte de baixo, menos. Agora faz o contrário, repete a parte de cima, deriva a parte de baixo, sobre a parte de baixo ao quadrado. Então, essa é a derivada. Fazendo aqui a multiplicação desse, fazendo a multiplicação desse, vai ficar assim. Então, quer dizer que a derivada dessa função vai ficar dessa forma aqui. Encontrando ponto crítico, então, primeiro iguala essa derivada a 0, né? Porque é uma forma de encontrar ponto crítico, é a derivada sendo igual a 0. Uma fração só é igual a 0 quando o numerador é 0, ou seja, 1 menos x ao quadrado é igual a 0. Passa o x ao quadrado para cá, fica x ao quadrado é igual a 1. X é igual a mais ou menos 1. A gente já tem, então, dois pontos críticos, certo? A outra forma de encontrar ponto crítico é essa derivada não existindo. Mas essa derivada existe para todos os valores do meu domínio da função. Então, os únicos pontos críticos são esses dois aqui, ó, 1 e menos 1. Beleza. Vou copiar a função novamente aqui embaixo. Vou pegar agora os valores. Ó. Vou pegar os extremos. O -2, né? O 2
Tá aqui, ó, o menos 2 e o 2. E como os dois pontos críticos estão dentro do intervalo, vou trabalhar com menos 1 e 1 também. Então, peguei o menos 2, que é a extremidade. Peguei o 2, que é a outra extremidade. E peguei os pontos críticos que estão no intervalo, que são menos 1 e 1. E vou substituir esses 4 valores nessa função aqui. Substituindo menos 2 vai dar isso. Substituindo menos 1 vai dar isso. Substituindo 1 vai dar isso. Substituindo 2 vai dar isso. Ou seja, eu substituí esses valores de x na minha função, não na derivada, é na função, certo? Encontrei esses valores. Qual é o maior valor que eu encontrei? Qual é o menor valor que eu encontrei? O menor valor que eu encontrei é menos 0,5. Então, eu posso dizer que esse é o mínimo absoluto da função e ele acontece no ponto x igual a menos 1. Qual é o maior valor que eu encontrei? É o 0,5. Então, eu posso dizer que a função tem um máximo absoluto nesse valor de x, que é 1, certo? Então, é assim que a gente encontra máximo e mínimo quando se trata de intervalos fechados aí.